Olá, queridos alunos e alunas. Vou fazer alguns comentários sobre as questões do simulado para ajudar vocês a revisar os conteúdos que são importantes para o Enem. Questão 106 diz que a nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química. E a gente observa aqui, né? Aumento da velocidade da reação química. Isso aqui está relacionado à área da química chamada cinética, que é a parte da química que estuda a velocidade, a rapidez com que as reações elas acontecem. Na cinética química, nós temos alguns fatores que influenciam a rapidez de uma reação. A concentração dos reagentes, quanto maior, maior será a rapidez da reação. A temperatura, quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica das moléculas, consequentemente, maior será a rapidez da reação. A gente tem também a presença de um catalisador, então, a substância que diminui a energia de ativação, energia mínima necessária para que a reação inicie, consequentemente favorece a ocorrência da reação, então a velocidade ela também vai ser aumentada, e a superfície de contato, que é o tamanho desses materiais. Quanto maior a superfície de contato, também maior será a reação. Observe que a questão ela cita que os nanomateriais eles têm um tamanho da ordem aí de milionésimos de milímetros, então tamanho muito pequeno. Se a gente considerar, por exemplo, se eu fosse queimar o tronco de uma árvore ou esse tronco cortado em gravetos, seria muito mais fácil atear fogo aos gravetos, porque a superfície de contato é maior. Então, nesse caso, a alternativa correta é o item D. O enunciado ele cita, justamente só reforçando que o sucesso da aplicação desses nanomateriais catalíticos é justamente relacionado ao aumento da rapidez das reações químicas. Então, entre as alternativas, a gente tem vários fatores que influenciam a rapidez da reação, mas a única que gera aumento de velocidade, nesse caso, é o aumento da superfície de contato por conta da diminuição do tamanho das partículas dos materiais. Seguindo para a questão 107, para garantir que os produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Como você poderia reutilizar, num curto intervalo de tempo, o cartão que já estivesse, então ele já vai estar na coloração rosa. O rosa aqui é produto. E no reagente, nós temos um cartão que é azul, em função do cloreto de cobalto anidro, sem água. No produto, ele está aqui hexa hidratado. Outro detalhe importante dessa questão é o ΔH da reação. Então, nós temos um processo que é exotérmico, ou seja, um processo que espontaneamente acontece com a liberação de energia. É uma questão que envolve conceitos de equilíbrio químico, deslocamento de Chatelier, do princípio de Le Chatelier. Então, o que a gente vai considerar aqui? O processo é exotérmico, mas ele é exotérmico no sentido direto, do azul para o rosa, do anidro para o hidratado. E no sentido inverso, ele é endotérmico. Quando nós aumentamos a temperatura, sempre será favorecido o lado endotérmico da reação. Se nós diminuirmos a temperatura, então vai favorecer o lado que é exotérmico. Ou seja, se eu quero passar de rosa para azul, eu tenho que favorecer o lado que é endotérmico. E para favorecer o lado endotérmico, eu tenho que aumentar
a temperatura. Observando as alternativas, né? O item A seria uma diminuição de temperatura, o item B seria somente a adição de água, então a água reagiria com o cloreto de cobalto azul e formaria o cloreto de cobalto hexaidratado, então o deslocamento é para a direita, seria a rosa. Então a alternativa correta é o item D, que seria com um secador de cabelos, alternativa correta. Agora a questão 108, nós temos o seguinte enunciado. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego deste artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Na detonação da bomba, de uma bomba nuclear, ocorre uma reação de fissão. Então, a gente poderia pensar já no item A, em que os átomos de urânio eles são bombardeados por nêutron, formando novos elementos químicos. Essa é uma reação em cadeia, pois ao sofrer fissão, o urânio libera mais nêutrons que atingem outros átomos. Assim, a fissão, que também poderia ser usada para a produção de energia em usinas termonucleares, ela pode continuar ocorrendo durante muito tempo, formando a nuvem radioativa. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Só curiosidade, a fusão é um processo que envolve uma grande quantidade de energia muito maior do que a fissão. Então, que bom que as bombas atômicas, elas não são pela fusão, mas sim pela fissão, pela quebra de núcleos maiores em núcleos menores. Questão 109. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso a temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Vamos lá. O excesso do gás carbônico na atmosfera, ele vai aumentar a concentração de gás carbônico, dissolvido nos oceanos, nos mares, nos rios e nos lagos, o que leva à formação de ácido carbônico. Então, vou mostrar aqui para vocês. O CO2, quanto maior for a concentração dele, aí mais presente ele vai estar nos ambientes aquáticos. Nos ambientes aquáticos ele vai reagir com água, vai produzir o ácido carbônico, e aí esse ácido ele pode se ionizar. Ionizando ele vai formar H+, o íon hidrônio, e o íon bicarbonato, HCO3-. A gente sabe que esse H+ aqui, ele indica acidez, então meio ácido. Se eu estou aumentando a concentração de H+, eu estou tornando mais ácido. Nós sabemos que a escala de pH, que varia de 0 a 14, em 7 é neutro, menor que 7 vai ser ácido. Então, quanto maior for a concentração de H+, menor vai ser o pH. Ou seja, novamente, o item A, uma redução do potencial
hidrogênio iônico da água. Em outras palavras, uma redução do pH. O meio vai ficar mais ácido. Questão 110. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada, informação importante para a gente, e hidroxila em carbono terminal, outra informação importante. O catálogo dos óleos essenciais apresenta para a escolha da essência essas estruturas químicas. Qual substância o empresário deverá utilizar? Vamos lá. De acordo com o enunciado, o principal componente do óleo de rosas tem uma cadeia poliinsaturada, ou seja, uma cadeia que apresenta mais de uma ligação entre os carbonos que não seja simples. Aí pode ser dupla ou tripla. Além disso, apresenta uma hidroxila terminal, ou seja, um grupo OH em uma extremidade da cadeia carbônica. A única das estruturas mostradas que possui essas duas características simultaneamente é apresentada na alternativa A, a estrutura 1. Observe que aqui nós temos duas insaturações e a hidroxila em carbono terminal. Nas estruturas 2 e 5 são grupos de aldeídos. Na estrutura 3 não temos insaturações e na estrutura 4, apesar de termos insaturações, a hidroxila não está em carbono terminal. Questão 111. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, que tem massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, massa molar igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,5 mol de gás carbônico por quilômetro rodado. E os elétricos emitem equivalente a 0,45 mol de gás carbônico por quilômetro rodado. Daí a gente já percebe que eles são realmente menos poluentes. Então, considerando emissões de geração e transmissão de eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Pela equação química, a gente já percebe aqui que a reação é 1 de etanol para 2 mol de moléculas de CO2. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um trajeto de 1.000 km. Então, a gente vai considerar aqui esse trajeto de 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilogramas, com o uso de veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de. Então, qual a economia na emissão de gás carbônico? Vamos pensar assim. Nós vimos nos dados da questão, nós temos 2,6 mol de CO2 quando é utilizado o etanol e 0,45 mol de CO2 no carro elétrico. Se a gente observar aqui, a diferença entre o que é emitido nos dois é de 2,15 mol por quilômetro rodado. Só que no enunciado da questão, nós vimos lá no finalzinho, para efeito de comparação, foram utilizados 1.000 quilômetros. Ou seja, nós temos aí 2.150 mol de CO2 emitido. Eu mostrei para vocês que na equação, cada mol de etanol consumido, queimado, vai liberar 2 mol de CO2. Nós temos aqui 2.150 mol de CO2 durante o percurso de 1.000 quilômetros. Quantos mol de etanol? Multiplicando, nós vamos encontrar aqui 1.075 mol de etanol. No enunciado da questão, nós vimos que cada mol de etanol equivale a 46 gramas. Se nós temos 1.075 mol
de etanol, quantas gramas equivale? Isso aqui é igual a 49.450 gramas, que é aproximadamente, né, 50 quilos. Ou seja, mais uma vez, alternativa A. Questão 112. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, então o petróleo tem como característica baixa densidade, a coloração dele, e várias outras. Mas a presença do petróleo na superfície da água, ele forma uma camada espessa que diminui as trocas gasosas entre a atmosfera e o meio aquático, impedindo, consequentemente, que os micro-organismos autotróficos realizem fotossíntese e liberem oxigênio para o meio aquoso e para a atmosfera. Logo, a alternativa correta é a letra D. Questão 113. Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, o estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila, o PVC, um tipo de plástico cuja estrutura é representada na figura. Então, aí a gente tem uma representação, né, do monômero, os colchetes e o N vão indicar que várias unidades dele formam um polímero, várias partes. Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear. Diatômico heteronuclear. Isso aqui já responde aqui a questão. Que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado, então era um gás, quando borbulhado em uma solução alcalina, diluída, contendo indicador ácido-base, se fosse, por exemplo, fenolftaleína, a solução estaria rosa. E aí, quando borbulhou o gás, alterou a cor da solução, ela ficaria incolor. Então, esse gás ele tem um caráter ácido. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou gás carbônico. Qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica? Observe que se a gente não tivesse levado todas essas observações em consideração, ele é diatômico, 2 átomos, então não poderia ser o CO2, porque são 3 átomos. Aí ele diz que também é heteronuclear, ou seja, são núcleos diferentes. Se são núcleos diferentes, são elementos químicos diferentes. Então não poderia ser a letra A, porque são iguais, nem a letra B, porque são homonucleares. São 2 átomos do mesmo elemento. Sobraria a letra C e a letra E. Aí a gente tem, ele diz que é heteronuclear, quando borbulhado em solução alcalina, ácido. A letra C nós temos um óxido, então na alternativa E nós temos um ácido. Se a gente equacionasse a reação do HCl com o carbonato de sódio, nós teríamos a formação do NaCl mais H2CO3. Balanceando aqui, ele diz que tem a liberação de gás carbônico. Alguém poderia pensar, não, CO. Mas o H2CO3, ele pode sofrer decomposição e aí água, ele é instável, né? Opa, CO2. E aí liberar gás carbônico. Então, realmente, a alternativa é. Questão 114. A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando disacarídeos sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Ó, bioquímica. Em um estudo cinético da reação. Me perdi, de hidrólise da sacarose.
foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 mililitros de água. A gente sabe que mililitro é volume, né? 171 gramas é massa. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Ele deu as massas molares. Qual é a concentração? Então, está perguntando aqui qual é a concentração. Observe que todas as alternativas estão em mol por litro. Então, qual é a concentração em quantidade de matéria, concentração molar? Para calcular a concentração molar, nós precisamos da massa do soluto, da massa molar do soluto e do volume da solução. A concentração, a massa é 171, o volume é 500 litros, ou 500 ml, ou meio litro. E a massa molar, eu sei que vocês sabem fazer, então para ganhar tempo aqui, né? É só utilizar aqui C12H22O11, 12 vezes 12, 22 vezes 1 e 11 vezes 16. São as massas de cada um desses elementos, como eu digo para você. No Enem, elas têm que aparecer no enunciado da questão. E aí depois você soma tudo, vai ser igual a 342. 0,5 vezes 342 é 171, dividido por ele mesmo. Então isso aqui vai ser igual a 1 mol por litro, ou litro menos 1. Essa é a concentração. Só que ele diz assim, passados 100 minutos de reação, ela diminui metade. E isso vai acontecer durante 400 minutos. É tipo o tempo de meia-vida que a gente utiliza em radioatividade. Peguei aqui 100 minutos. Depois de mais 100 minutos, 200. Mais 100 minutos, 300. Mais 100 minutos. Um total de 400 minutos. Ela vai começar com quanto? Com 1, metade, 0,5, metade, 0,25, metade, 0,125, metade, 0,0625. Isso aqui é a mesma coisa, né? Se a gente deslocar a vírgula para aqui, vai ficar 6,25 vezes 10. Como deslocamos para a direita, negativo, 2 casas, menos 2. Ou seja, alternativa B. Questão 115. A química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes que transformem a maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por... A gente tem aí as alternativas A, B, C, D e E. De acordo novamente com o enunciado, um processo da chamada química verde ele deve envolver o menor número de reagentes e obter apenas um produto desejado, evitando a produção de subprodutos e a utilização de solventes e compostos tóxicos. Assim, entre os perfis de processos mostrados nas alternativas, o que melhor atende aos requisitos apresentados está na alternativa E. No A a gente tem muitos reagentes, no B nós temos 2 produtos, no D a gente tem muitos produtos aqui. Comparando a C e E, a gente tem uma quantidade menor de reagente que está sendo utilizada. Além disso, tem a descrição de que não é tóxico. Questão 116. A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Observe que a reação é de 1 para 2.
Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão do etanol, que após sua purificação apresenta densidade, então densidade 0,80 gramas por mililitro. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose, então 50 kg de glicose. Qual é o volume de etanol? Qual é o volume? Só que em litros obtido nesse processo, ele é mais próximo de quanto? Vamos lá. A gente viu que cada 100 gramas de glicose chegam a produzir 50 gramas de etanol. A questão diz que foram utilizadas 50 quilos, ou seja, 50 mil gramas de glicose. Produz quanto de etanol? Nós vamos encontrar aqui uma quantidade de 25 mil gramas de etanol. Só que observem que ele diz que obtém 80%. Então, nem todas as 100 gramas produzem 50 gramas. Só 80% realmente se converte em etanol. Então, a gente vai calcular 80% de 25 mil. Eu posso multiplicar por 0,80, ou seja, 20 mil gramas de etanol efetivamente produzidos. Lembrando que a gente viu no primeiro ano, a densidade é igual a massa sobre volume. A densidade é 0,80, a massa é 20 mil gramas e o volume é o que a gente quer saber. Então a gente vai fazer 20 mil dividido por 0,8 é a mesma coisa que 25 mil mililitros. Se eu tirar os 3 zeros aqui, eu posso tirar o M. Então nós temos 25 litros. Alternativa C. Questão 117. Os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. A massa do pesticida, no decorrer de 35 anos, será mais próxima de... A gente observa que a massa inicial era de 500 gramas. E com o passar do tempo, um tempo de meia-vida, que nesse caso é de 5 anos, ele vai diminuindo. Sempre diminui metade. Então, seguindo, a gente vai ter, depois de 5 anos, 250 gramas, depois de mais 5 anos, 125 gramas, depois de mais 5 anos, nós vamos ter 62,5 gramas, depois de mais 5 anos, a gente tem 31,25. E como é que eu vou saber até onde eu vou? Isso aqui, ó. São decorridos 35 anos. Por enquanto só passaram 20. Mais 5 anos, nós vamos para 15,625. Mais 5 anos, nós vamos para 7,8125. E nos últimos 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 5, 35 anos, nós vamos ter uma massa equivalente a 3,906 gramas. Ou seja, a alternativa A. Questão simples, né? Questão 118. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações, 1, 2, 3, 4, 5, o cobre retorna ao seu estado inicial, ao final do ciclo. A reação de redução do cobre ocorre na etapa. Redução é justamente quando o número de oxidação ele diminui. E o número de oxidação só pode diminuir se a espécie ela ganhar elétrons. Mas a gente pode utilizar algumas regrinhas básicas, Por exemplo, toda substância simples tem NOx igual a zero. Quando o elemento metálico ele estiver acompanhado de um íon, um ânion que está dentro do parênteses, o número de oxidação dele vai ser o que está fora do parênteses. Então, aqui ele é mais 2.
Nesse caso, de 0 para mais 2, ocorreu um aumento do NOx, ou seja, uma oxidação. Aqui o NOx dele é mais 2, não alterou. Aqui o NOx dele também vai ser mais 2, porque o do oxigênio, sempre que ele for o mais eletronegativo no final da representação, é menos 2. Novamente aqui ele vai ser mais 2. E aí você observa, ele está indo de mais 2 para 0, está diminuindo, ou seja, uma redução na etapa 5. A alternativa é. Questão 119. A simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Aguardem, teremos uma oficina de produção de sabão a partir de óleo de cozinha usado. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada de saponificação, que é uma reação, como vocês estão observando, em que um triglicerídeo ele reage com uma base forte e forma as moléculas de sabão e, como produto, o glicerol. Última questão. O número máximo de isômeros de posição, a gente já percebe aqui, é a isomeria plana de um composto aromático com fórmula molecular C8H18. Quantos? Então, a isomeria plana ela ocorre quando nós temos dois compostos com a mesma fórmula molecular, o mesmo grupo funcional, o mesmo tipo de cadeia, só que eles se diferenciam na posição, que pode ser da insaturação, do grupo funcional, do heteroátomo ou do radical substituinte. No caso do heteroátomo, caso específico, metameria. O composto aromático ele é constituído por um anel aromático em que podem estar ligados grupos nas posições orto, meta e para. Então, se a gente fizer a representação de um composto do anel aromático, né, nós teríamos aqui 6 carbonos, em cada ponto um hidrogênio, então teríamos mais um CH3 aqui, 7, 8 carbonos. Como é posição, é só a gente fazer a alteração da posição de um dos radicais. CH3 e CH3. No primeiro caso, nós temos o radical na posição orto, no segundo na posição meta e aqui na posição para. Se a gente colocasse o radical nesse carbono, ele seria igual aqui, nós também contaríamos a posição meta. E se ele estivesse aqui, ele estaria na posição orto. Então, só existem 3 possibilidades. Espero que tenha contribuído com vocês. Abraços e até uma próxima. Sucesso no Enem!